202. Procurem aí no livro de vocês. Página 202. Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor, tá? Então, no módulo 2, né, a gente viu o sistema urinário, vimos o sistema nervoso. Hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre o sistema reprodutor. Aí o sistema reprodutor, no módulo 3, ele vai aparecer em duas partes, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino, que provavelmente hoje só deva dar tempo do sistema reprodutor masculino. E aí, na aula de amanhã, a gente fala sobre o sistema reprodutor feminino. Em algumas partes, eu vou comentar dos dois, mas quando estiver falando sobre os órgãos, aí a gente vai falar mais hoje sobre os órgãos do sistema reprodutor masculino, tá? Sistema reprodutor ou sistema genital é a mesma coisa, tá? Em alguns livros eles citam o sistema reprodutor, em outros livros sistema genital, mas dá no mesmo, tá? Então vamos lá achar lá a página 202 para a gente começar. Nessa página 202 ele fala sobre a importância da reprodução, tá? Ano passado, quando a gente estudou os seres vivos, a gente viu que a reprodução ela é importante para que a espécie, né, continue existindo, certo? Na espécie humana é a mesma coisa. A reprodução ela é importante para que o ser humano continue existindo no planeta, tá? Então, por isso os seres humanos se reproduzem, tá? Bom, só que, como nos outros seres vivos, né, somente a mulher tem essa capacidade de gerar esse ser. Nos outros animais, quando a gente estudou ano passado, a gente viu que são as fêmeas que fazem isso, né? E agora no sistema reprodutor da espécie humana, nós vamos ver que são as mulheres que são responsáveis por esse desenvolvimento, tá? Só o corpo das mulheres é que tem essa capacidade. E aí a gente vai também entender o porquê que isso acontece, tá bom? Então, a importância da reprodução nada mais é do que permitir que continue existindo a espécie humana, tá? Aí ele fala sobre as células, né? Que nós, seres humanos, somos dotados de células. Então, ele começa a explicar de um processo que acontece dentro da gente, que é a divisão celular, tá? O que ele fez aí na página 202? Ele tem aí uma célulazinha rosinha, tem o núcleo da célula, e dentro do núcleo tem um númerozinho que é 46, tá? Isso vai aparecer em programa de saúde também, no texto que vocês vão copiar essa semana, né? Ou hoje, ou amanhã, ou no final de semana, fala sobre isso, tá? Esse 46 aqui é a quantidade de cromossomos que a gente tem dentro do núcleo de cada célula. Os cromossomos são estruturas que vão dar origem às características que nós temos, tá? Então, todos os seres ditos normais possuem em suas células 46 cromossomos. Quando tem mais ou quando tem menos, aí a gente diz que a pessoa tem alguma síndrome. Por exemplo, vocês vão ver no texto de programa de saúde, essa parte de programa de saúde ela está muito associada a essa parte que a gente vai começar a estudar. A síndrome de Down, em vez da pessoa ter 46 cromossomos no núcleo das suas células,
elas têm 47, elas têm um a mais. E por conta desse um a mais que ela tem toda aquela característica diferente que a gente consegue logo observar em uma pessoa que tem a síndrome de Down, né? Logo de olhar, logo o rostinho dela, a gente consegue ver que ela é uma pessoa diferente, né? Apresenta algumas características diferentes. E é por conta desse cromossomo a mais que ela tem, tá? Vai ter diferença na parte física e na parte mental também, na parte intelectual também. Não é só a parte física que atinge, não, tá? Por isso que eu falei que em todas as pessoas ditas normais, né, que a gente acha, né, ser normal, tem 46 cromossomos. Aí o livro, ele mostra essa célula com 46 e depois ele mostra a célula com 23. Aí vocês devem estar se perguntando assim, ué, mas por que ele dividiu e colocou duas com 23? Isso está querendo dizer que 23 cromossomos a gente herda da nossa mãe e 23 cromossomos a gente herda do nosso pai. Juntando os dois, 23 com 23, vai dar os 46 que estava na primeira célula, tá? Então, todas as nossas características físicas, todas as nossas características psicológicas, as características de modo geral, elas são herdadas, está lá no nosso DNA. Algumas a gente herda do nosso pai e algumas a gente herda da nossa mãe, tá? Então, às vezes, a gente vai ter algumas características que a gente puxa mais do pai e algumas da mãe por conta desses cromossomos que nós herdamos deles. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Posso continuar? Bom, aí a gente precisa entender agora, para a gente começar, né, a estudar o sistema reprodutor masculino, as células que são responsáveis por esse sistema, tá? O sistema reprodutor, ele vai gerar duas células sexuais diferentes. Os homens vão produzir a célula que a gente chama de espermatozoide. E as mulheres, elas vão produzir as células que a gente chama de óvulos ou de ovócitos. Vocês podem escolher o nome que vocês acharem melhor, tá? Por quê? Porque quando o homem e a mulher, né, estiver se relacionando e estiver se reproduzindo, essas células, elas se unem, né, o espermatozoide se une ao óvulo. E aí a gente tem essa junção que a gente chama de zigoto, o nome da união da célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina é chamada de zigoto. Esse zigoto, ele vai dar origem futuramente a um embrião e que futuramente vai dar origem ao feto e que futuramente vai dar origem ao bebê, né? Quando nascer é o bebê. Tá? Então, no sistema reprodutor, nós produzimos duas células. O sistema reprodutor masculino, o gameta, que é chamado de espermatozoide. E no sistema reprodutor feminino, o gameta, que é chamado de óvulo ou ovócito. Aí vocês escolhem, tá? Bom, aí ele fala na página 203 sobre a puberdade, que é exatamente o estágio em que vocês estão, né? Alguns aí na sala de vocês têm 13 anos, alguns já têm 14. Tem alguém que já tem 14?
Nicolas tem 15, né, Nicolas, que comentou. Eu tenho 14. Eu vou fazer 15 em novembro. Ah, vai fazer 15, tem 14 ainda? Então, mais ou menos, né, nessa faixa, né, de 13 e 14. Esse período que vocês estão, esse estágio que vocês estão, é chamado de puberdade, que é a adolescência, tá? Na puberdade, vocês podem observar pelo próprio corpo de vocês que, com o passar dos dias e dos meses, vocês observam a cada dia uma mudança diferente no corpo de vocês. Isso, nesse estágio em que vocês estão, que é chamado de puberdade, é comum acontecer, tá? Na página 204, nós temos um esquema, ó, mostrando esse processo nos meninos e embaixo mostrando nas meninas, tá? Temos os dois aí para a gente comparar. Vocês estão no estágio B. A gente tem aí o A, que é a criança, né? O estágio B, que é o adolescente, e o estágio C, que é a fase adulta. Vocês na puberdade estão. Professora, Oi. que página que você tá? Agora eu estou na 204, Do módulo 2? módulo 3, nos bonequinhos da página 204. Então, vocês estão nessa fase do meio, né? Vocês já não são mais crianças, mas também ainda não são adultos, né? Vocês estão no meio, tá? Por que que a gente sabe que vocês estão nessa etapa do meio? Justamente por conta dessas transformações que estão ocorrendo no corpo de vocês, tá? Aí o livro cita algumas transformações, ó. Nós temos aí nos meninos, né? O crescimento dos órgãos relacionados à reprodução. Temos também o desenvolvimento de pelos na região púbica. Temos também a presença de pelos nas axilas, na barba, o aumento da laringe, que é esse que a gente chama de gogó, né? Que fica um carocinho aqui no pescoço, o aumento da laringe. E a mudança da voz, tá? Isso tudo pode estar acontecendo aí de mudança no corpo de vocês. Todas ao mesmo tempo? Não. Às vezes elas têm um tempo, cada corpo vai ter o seu tempo. Aí na própria sala de vocês, se a gente estivesse na escola, todo mundo junto, a gente iria poder analisar um pouco melhor, né? Mas mesmo distante, a gente consegue lembrar dos colegas e a gente consegue perceber que alguns colegas ainda são um pouquinho mais baixinhos, não cresceram tanto, ainda não modificaram tanto. Outros já cresceram demais, né? Que é o caso de Iago, parece que toma chá de bambu, ou então chá de fermento, porque está crescendo muito, né? Isso tudo acontece de forma gradual. Só que quando junta todas essas transformações, a gente percebe rapidamente que a gente está mudando de fase, a gente já não está mais na fase de criança e já está nessa fase de puberdade, se encaminhando para a fase adulta, certo? Nas meninas, a mesma coisa, tá? Então, vocês também estão no estágio B, já não estão aí mais no A, que é a criancinha, ó, a menininha aí pequenininha, e ainda também não estão na C, né? Que a C é a fase adulta, mas já estão aqui na metade, na fase B. Quais são as principais transformações que acontecem no caso das meninas, né? No corpo das meninas, ó. O desenvolvimento das mamas, o acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo, como o quadril. O quadril ele fica um pouquinho mais largo, né?
Então, quando a gente é criança, ó, a gente é fininha, é toda por igual. Quando a gente está na puberdade, a gente já tem aquela cinturinha e o quadril, né, mais larguinho. Já é bem diferente do corpinho da criança, da menininha. A menininha é toda retinha. Já na segunda etapa já está mais definido. Na fase adulta, mais definido ainda, ó. A cintura já está mais fininha e o quadril mais largo, tá? É uma característica também. O crescimento de pelos nas axilas, na região púbica, né? Também acontece. O aumento do útero, ele começa a aumentar, porque aí ele já vai se preparar para gerar um bebê ali dentro, tá? Então ele também, o tamanho dele também se modifica. E a primeira liberação de ovócito. O que que é isso? Que é a primeira menstruação, tá? Isso tudo acontece nessa etapa B aí. Em algumas meninas, às vezes, um pouquinho mais cedo, né? Com 10, 11 anos. E algumas meninas um pouquinho mais tarde, que é com 12, 13. O normal é nessa idade, 12, 13. Mas a gente sabe que agora, né, vocês estão crescendo muito rápido, né? As gerações elas estão bem diferentes do que era antigamente, então a gente encontra meninas sim com uma primeira menstruação com 10 ou 11 anos, tá? Então essas são as principais transformações do corpo de vocês. Aí na 205 ele começa a mostrar, a apresentar o sistema genital masculino, tá? Então, nós vamos ver que existem órgãos principais relacionados a esse sistema, né? E que, no fundo, ele vai gerar a célula reprodutora, que é o que mais interessa, tá? Que é o espermatozoide. Aí eu vou contar para vocês o mesmo que eu falei na outra turma. O corpo do homem, ele é um pouquinho diferente do corpo da mulher, tá? O homem, ele produz as células reprodutoras dele, os espermatozoides, a todo momento e ao longo da vida inteira dele, tá? Se um homem com 50, 60 anos tiver numa condição física boa, ele ainda tem capacidade de engravidar uma mulher, tá? Com 60, com 70, se ele tiver uma condição física boa, ele vai conseguir engravidar uma mulher, porque essa célula que ele produz, os espermatozoides, elas não param de ser produzidas, tá? No caso das mulheres, aí sim há uma pausa. Ela começa a produzir, né, nesse período que eu falei para vocês, entre 11 e 12 anos, que é mais ou menos quando a gente fica menstruada, e depois chega uma certa idade que a gente para de produzir esses ovócitos, que é no período que a gente chama de menopausa, tá? Então, no período de menopausa, que é mais ou menos lá pelos seus 50 anos, vocês ainda têm ainda muito aí para sofrer, né? Quando dá mais ou menos uns 50 anos é que tem essa pausa na produção de ovócitos. Aí a mulher não tem mais a capacidade de engravidar, tá? Porque ela não produz mais a célula reprodutora dela, tá? O homem não. O homem vai continuar produzindo pela vida inteira. Quando ele chega a uma certa idade, ele vai até produzir um pouco menos, mas ele não para de produzir. Ao longo da vida dele, ele vai produzir sempre. E na mulher, não, tem essa pausa. E ainda tem um outro porém, que a mulher, ela não produz todos os dias o óvulo. Ela vai ter uma data específica para que aquele óvulo saia de dentro do ovário dela, que é o que a gente chama de período fértil, tá?
Então, o óvulo, ele só sai de dentro do ovário no período fértil, ou seja, naquele dia em que a mulher tem a condição de engravidar. Ele não fica o tempo todo fora do ovário. Ele fica lá guardadinho no ovário, só naquele períodozinho, naqueles dias que ela pode engravidar é que ele fica fora do ovário. Então, essa é uma outra diferença também, tá? Então, o homem não cessa essa produção de células e pode produzir várias vezes ao dia. A mulher não. A mulher só vai produzir quando ela está no período fértil, que é uma vez por mês só, tá? Alguém sabe me dizer quando é esse período? Esse período fértil? É uma vez por mês só, mas alguém sabe me dizer quando que é? Alguns dias depois da menstruação, professora? Quantos dias? Não ouvi. Quantos dias? Eu não sei de dias certos, mas é depois. É depois. Então, vamos lá. Por exemplo, hoje é dia 6, né? Hoje é dia 6, tá? Aí vamos imaginar que a menina ou a mulher tenha ficado menstruada hoje, dia 6 de agosto, tá? Para ela descobrir o período fértil dela, que é o dia que ela pode engravidar, é sempre vocês vão contar sempre 14 dias após o primeiro dia de menstruação. Então, se hoje é dia 6 de agosto, vocês vão contar 14 dias, vai dar dia 20 de agosto. Então, 20 de agosto é mais ou menos o dia em que essa pessoa que menstruou hoje, pelo primeiro dia, vai ter como período fértil, tá? Então, no dia 20 de agosto, se ela tiver uma relação sexual, ela corre o risco de engravidar, tá? Aí, em programa de saúde, a gente viu que para que isso se torne uma forma mais segura, né, da mulher que não quer engravidar, ter mais ou menos uns diazinhos a mais, o que que ela faz? Ela já sabe que ela não pode fazer no dia 20, mas aí para ela ter uma certa segurança, uma segurança a mais, ela deixa 2 dias para frente e 2 dias para trás, ou 3 dias. Então, ela não tem a relação sexual no dia 20, no dia 19, no dia 18, no dia 17, e nem no dia 21, no dia 22, nem no dia 23. Porque se ela tiver nesses dias, ela corre o risco de engravidar, tá? O espermatozoide, ele consegue ficar até mais de um dia vivo dentro do corpo da mulher. Então, por exemplo, eu descobri que o período fértil, eu fiquei menstruada hoje, dia 6, então meu período fértil vai ser dia 20. Tá, tudo bem. Aí não tive a relação sexual no dia 20, tive no dia 21. Mas esse óvulo, ele ainda pode estar lá fora do ovário. E aí, no dia 21, esse espermatozoide encontrar esse caminho e fecundar esse óvulo. Então, quando se tem uma relação sexual sem o uso de preservativo, e a gente faz essa contagem de período fértil, é bom sempre a gente deixar mais de um dia, né? Descobrimos que é o dia 20, então a gente vai ficar dia 19, dia 18, dia 17, se prevenindo, e dia 21, 22 e 23 também, que aí não corre o risco nenhum de engravidar. Só que eu falei para vocês quando a gente estava na aula de programa de saúde que na idade em que vocês estão, isso não dá muito certo para a gente contar, não. Porque o ciclo menstrual de vocês é todo irregular, é todo bagunçado, né?
Então, um mês vocês ficam no dia 10, outro mês vocês ficam no dia 2, aí outro mês já volta para o dia 15. É uma confusão danada. Então, enquanto está assim, é muito difícil da gente descobrir o período fértil da pessoa, tá? Porque está muito descontrolado ainda. Com o passar do tempo, né, dos anos, depois assim dos 18 anos, aí o organismo ele já amadurece mais. Aí já se tem já um controle maior disso. Mas por enquanto na fase de adolescência é tudo doido assim mesmo, não tem como acertar muito não, tá? E também já se tem um aplicativo no celular, né, que a gente consegue descobrir. A gente marca lá o nosso primeiro dia de menstruação, quando veio, aí ele já faz toda a continha para a gente e mostra para a gente. Eles colocam até assim, tem uns que colocam florzinha, aí eles colocam a florzinha no seu período fértil, né, no seu possível período fértil, né, que aí é só contar 14 dias depois, tá? Bom, aí nessa página 205, ó, mostra então o sistema reprodutor masculino. Quais são os órgãos que nós temos no sistema reprodutor masculino? Nós temos aí, ó, as glândulas seminais, que vai produzir o sêmen, né, que é aquele líquido que tem um monte de espermatozoide. O ducto diferente, ó, que é a mesma coisa que o canal diferente. O pênis, a uretra, que passa dentro do pênis, ó, que a gente viu lá no sistema urinário, tá? Temos o testículo, são nos testículos que são produzidas esses espermatozoides. E temos a próstata. Liga para a mamãe, Luz. Tá? E aí a gente tem aqui embaixo o mesmo bonequinho, só que em vez de estar visto de frente, ele está visto de lado, para a gente poder ver também esses órgãos aí de lado. Então, a gente tem a mesma coisa, ó, a glândula seminal, só que lá no primeiro bonequinho a gente estava vendo de frente, então a gente estava vendo duas, né? A próstata, aí dá para ver maiorzinho um pouquinho. Os ductos diferentes, que são os canais diferentes, que é quando o homem faz a vasectomia, ele corta, né? Há um cortezinho aí, nesse ducto diferente. A uretra, ó. A bolsa escrotal, né? Essa parte de baixo. Aí nessa bolsa escrotal tem os dois testículos, tá? Temos aí o epidídimo também, que vai auxiliar nessa produção do espermatozoide. E a glândula bulboretral. Esses são os órgãos do sistema reprodutor masculino. Lembrando que o responsável por fabricar os espermatozoides, né, no caso dos homens, são os testículos, tá? Os dois testículos produzem espermatozoides. Quando a gente tem um processo de liberação desses espermatozoides, que é através da ejaculação, a gente tem mais ou menos uma liberação de 160 a 200 mil espermatozoides por vez, tá? Então é muita coisa, olha só, são muitas células que os homens produzem. A gente só produz uma por mês. E os meninos e os homens produzem de 160 a 200, aí vai variar, né, de menino para menino, ou de homem para homem, de 160 a 200 mil, ou mais de 200 mil, um pouquinho, 220 mil espermatozoides, tá? Qual é a aparência dele? A aparência dele é essa aqui, ó, na página 206, tá? Ele tem essa aparência. Aqui, para a gente observar nesse tamanho, deve ter sido ampliado aí, não diz quantas vezes
ampliou, mas deve ter sido ampliado mais ou menos umas 200 vezes, para a gente poder visualizar dessa maneira, tá? São todos iguais a esse? Não, tá? Aí a gente tem, ó, a formação de uma cabeça, que é essa região aí da letra A. Aí nós temos na letra B uma parte intermediária e na parte C a gente tem uma cauda, tá? A maioria deles são assim, só que existem alguns que são meio defeituosos, tá? Às vezes a cabeça é menor e a cauda maior, às vezes a cabeça é maior do que essa e a cauda menor, e assim vai. Esses que são assim, dessa maneira, que não são iguais a esse que está na foto, eles nunca vão ganhar a corrida dos espermatozoides, né? Não sei se vocês já viram em algum documentário, mas é tipo que uma corrida, né? São vários espermatozoides em busca do óvulo, né? Para fecundar o óvulo. Então, são vários. Quando ele é assim, perfeito, a possibilidade, a chance dele de chegar no óvulo mais rápido é maior. Agora, quando eles são defeituosos, geralmente eles são mais lentos, e aí eles não conseguem, quando tem a cauda pequena ou a cabeça muito grande e a cauda às vezes longa demais, isso atrapalha a corrida deles, tá? Vamos dizer assim, né? Uma forma fácil de vocês entenderem. Então, esse formato aí é o formato que mais se assemelha com um espermatozoide bom, que vai conseguir chegar até o óvulo com rapidez. Professor, Fala. mas e se esse chegar, aí a criança vai nascer com deficiência? Não, a deficiência ela não tem nada a ver com a qualidade do espermatozoide, não. E sim com aquelas células que a gente viu lá no início do capítulo, tá? Existe uma série de síndromes, tá? Que a gente vai estudar algumas, as mais conhecidas, as principais em programa de saúde, mas existem diversas síndromes, tá? Que é quando há algum erro genético no corpo do ser humano, tá? Então, não vai gerar um indivíduo porque vai ser muito difícil desse tipo chegar na frente de um bom como esse que está na foto, tá? Mas se ele conseguir, que é quase que impossível, é uma chance em 1 milhão dele chegar primeiro do que esse bonitão que está aí na foto, né? Não vai causar nenhuma deficiência na criança, não. Vai ser gerada da mesma maneira. O que vai causar a deficiência são essa multiplicação de células que vai acontecendo no corpo até virar o bebezinho. Então, são muitas as etapas, a gente vai estudar isso também. São muitas as etapas porque o bebê passa, né? A princípio, ele é só um zigoto, que é essa célula aí com a célula feminina, os dois coladinhos, são duas células só. Aí dessas duas células vão virar 4, de 4 vão virar 8, de 8 vão virar 16, de 16 vão virar 32 e assim vai. Aí vai virar um embrião. Aí o embrião ele continua de novo, toda essa multiplicação de células. Aí vai virar um feto. Então, até virar o bebê, tem muita coisa que acontece pelo caminho. E aí, muitos erros genéticos podem acontecer. Por isso que a gente percebe que algumas crianças têm deficiências físicas, né? Quando atinge a parte física, ou nasce sem um braço, sem uma perna, ou cego, ou surdo, ou então com alguma deficiência da parte psicológica, da parte mental, né? Existem esses dois tipos de deficiência. Então, é uma série de acontecimentos que ocorrem dentro da barriga da mãe
que podem proporcionar esses erros genéticos. Aí sim a criança vai nascer defeituosa. Por exemplo, a mulher está grávida, aí ela fuma durante a gravidez, né? O cigarro pode sim provocar algum mal na formação desse futuro bebê. A bebida alcoólica também, tá? Então tem uma série de fatores que podem gerar uma possível deficiência. Não é na célula, não, tá? São fatores, podem ser fatores externos, podem ser fatores internos, até mesmo de dentro do corpo da mulher, que aí ela não consegue gerar um bebê perfeitamente. Respondida a sua pergunta? Sim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso continuar? Estou quase terminando. Não? Bom, então, na página 206, ele repete de novo, ó, aquela figura da página 205, só que aí um pouco maior a figura, tá? E depois ele apresenta uma outra figura na 207, essa figura é para a gente terminar, que mostra só o principal órgão, né, de todos esses que a gente comentou. O pênis, ele é o principal órgão do sistema reprodutor masculino. E aí ele mostra, ó, como que é por dentro, quais são as estruturas que ele tem por dentro. E uma dessas estruturas importantes que ele tem são essas linhazinhas vermelhinhas, que são os vasos sanguíneos. Então, por dentro dele também passa sangue, tá? Por isso que na hora da relação sexual, ele consegue ter uma posição ereta, porque esses vasos sanguíneos, eles se enchem de sangue e aí dá a possibilidade do órgão ficar ereto e depois, possivelmente, né, da eliminação dos espermatozoides, tá? Então, por isso que o livro está mostrando esse desenhozinho aí com um monte de vasozinhos sanguíneos. Tem a parte esponjosa, né, que é igual uma esponjinha mesmo, toda furadinha, cheia de poros, por isso que é corpo esponjoso. E tem o corpo cavernoso, que é justamente aonde está localizado esses vasos sanguíneos, tá? Então, em todo o nosso corpo, a gente já viu o sistema circulatório há um tempinho atrás, né? Então, em todo o nosso corpo há a presença de vasos sanguíneos, inclusive nessa região genital masculina, tá? Bom, aí lá em cima da 207, tem o número 3, ele coloca uma pergunta para a gente pensar. Não precisa responder aí no livro, não, só para a gente pensar. Além de conduzir os espermatozoides, a uretra masculina faz parte de qual outro sistema do corpo humano? Qual foi o sistema que a gente estudou no módulo 2, em que a uretra fazia parte do sistema? A uretra, ela serve para liberar o espermatozoide e serve para liberar mais o quê? Tá? Em que sistema essa uretra? Tiveram até alguns alunos que confundiram na prova uretra com uréteres. Quem sabe dizer? Qual é o sistema que tem a uretra? Lembrando que a uretra é esse tubinho que está aqui, ó, que passa por aqui e por dentro. Então, no sistema reprodutor, vai liberar o espermatozoide. E em qual outro sistema libera outra coisa? Quem sabe? Sistema urinário? Muito bem, sistema urinário, tá? A uretra, ela faz parte do sistema urinário e do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, né? Só que no feminino não libera nada. No masculino vai liberar o espermatozoide e no sistema urinário
libera o quê? A urina? Libera o quê, Nicolas? A urina? Isso, a urina. Muito bem, tá? Então, nós vamos finalizar aqui nessa 207. Na aula de amanhã, a gente vai continuar 208, que é a parte reprodutora, os órgãos reprodutores femininos, tá? A gente vai continuar na aula que vem. Eu só vou fazer a chamada para marcar a presença de vocês, para liberar vocês. Amanda Lopes, Presente. Andiara, André Luiz, Professora, você me pulou. pulei. Não, você é depois de André Luiz. Ah, é. Agora sim é você. Ana Luísa, Presente. Beatriz, Caio, Camille, Davi, Iago, ok, Iago, Isabelle Teixeira, ok. Hoje faltou muita gente, estou vendo aí pelo número. Isabelle Henriques, não, né? João Gabriel, ok, João. João Vitor Coelho, João Vitor Vidipó, Júlia Marinho, Júlia Passeri, ok, Júlia. Leandra, Leilane, Lohan. Gente, vocês sabem de Lohan? Cadê Lohan? Lohan sumiu. Maria Eduarda, Nicolas, Eu. Pedro, Presente. Sara, Presente. Vitória Gonçalves, Presente. Vitor, ok, Vitor. Vitória